Olá, queridos. Vamos prosseguir então com a leitura do livro A Psiquiatria de Deus. Sei que não tem sido um tempo fácil para todos nós, esse tempo dessa quarentena, né? Mas vamos perseverar e vamos crer que Deus já tem a solução nas suas mãos. Amém? Nós terminamos então com a parte em que o autor medita no Salmo 23, parte por parte, e agora ele vai meditar nos 10 mandamentos, um por um. Então, começando pelo primeiro, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Pouco depois de Moisés ter livrado os filhos de Israel da escravidão no Egito, e ao iniciarem eles a viagem em direção à terra prometida, Deus chamou-o ao seu encontro no Monte Sinai. Ele deve ter lhe falado mais ou menos o seguinte: Moisés, seu povo está a caminho da prosperidade. A terra que eu lhes prometi é rica e produtiva. Ela lhes dará muito mais do que o essencial. Na verdade, ela é uma terra que mana leite e mel. Contudo, o povo nunca será feliz, nem se sentirá realizado apenas com a posse de bens materiais. O modo como vivem deve ser mais importante do que as riquezas. Por isso, vou lhe dar 10 leis para regerem este viver. Quero que você as ensine a eles. Se pautarem a existência por elas, prometo que serão grandemente abençoados. Todavia, desejo fazer uma advertência. Se violarem essas leis, serão severamente punidos. Mais uma coisa: essas leis servirão para todas as pessoas de todas as épocas. Nunca serão ultrapassadas, nem abolidas ou modificadas. Estas leis, conhecidas como os 10 mandamentos, estão registradas em Êxodo 20. Elas constituem mais que um conjunto de regras básicas para a conduta moral e espiritual dos homens. São também requisitos básicos para a paz e a prosperidade tanto do mundo como do indivíduo. A Bíblia afirma: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Lá em Salmos 14:1. Só um tolo se julga sábio e capaz de violar a lei imutável do Deus eterno sem sofrer consequências. Ninguém consegue quebrar impunemente os mandamentos divinos. Quando os desobedecemos, só conseguimos prejudicar a nós próprios. É muito importante observarmos a ordem em que Deus apresentou essas regras de vida. As 4 primeiras tratam do relacionamento do homem com Deus. As outras 6 do relacionamento do homem com seu semelhante. Antes que o homem possa ter um relacionamento correto com o seu próximo, tem que acertar as coisas com Deus. Alguém disse: minha religião é a regra áurea. Mas a regra áurea não pode ser a religião de ninguém, já que ela em si não é um culto. Ela é simplesmente a expressão de uma religião. Certo homem uma vez disse: enquanto o homem não encontra Deus, ele começa sem ter um princípio e luta sem finalidade. De um certo modo, esse primeiro mandamento é um pouco surpreendente. Nós poderíamos pensar que ele devesse rezar assim: crerás em um Deus. Seria uma prescrição abolindo o ateísmo, mas não existe tal lei. Deus definiu a questão na criação do homem. Ninguém ensina um bebê a ter fome e sede. É a natureza que faz isso. Entretanto, ensinamos a nossos filhos quais são os elementos adequados para saciarem a fome e a sede. A crença e a adoração são instintivas no ser humano. Não há uma só passagem bíblica que tenha sido escrita com a finalidade de provar a existência de Deus. O homem foi criado incompleto em si mesmo e não se sente perfeitamente bem enquanto não satisfaz essa fome profunda
o anseio de sua alma. O perigo aqui está no fato de ele pode perverter esse instinto de adoração e criar para si um Deus falso. Santo Agostinho disse: minha alma está desassossegada e sempre estará, enquanto não encontrar descanso em ti, ó Deus. Nenhum ídolo realmente preenche esse vazio da alma, mas nós podemos passar a vida toda buscando a satisfação num falso objeto de adoração. E são muitos os que agem assim. A primeira lei de Deus para a nossa vida é: não terás outros deuses diante de mim. No estado de Mississippi, um engenheiro mostrou-me um braço de um rio que estava quase seco. Explicou-me que antes o rio passava por ali, mas seu curso fora desviado para um outro canal previamente construído. A correnteza não podia ser detida, mas pôde ser desviada. Dá-se o mesmo com a adoração a Deus. Sem um objeto de adoração, o homem é incompleto, pois o profundo anelo de sua alma precisa ser satisfeito. Contudo, ele pode afastar-se do verdadeiro Deus e criar para si uma falsa deidade. Tem havido povos que adoram o sol, uma estrela ou até uma montanha. Em alguns países, adora-se uma vaca, um rio ou outros seres inanimados. Geralmente, consideramos esses povos como sendo muito primitivos. No entanto, eles não são muito mais primitivos do que milhares de pessoas que vivem nessa terra civilizada que chamamos de América. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. E nós temos sido achados culpados de transgredir essa lei da vida. São 5 os principais ídolos que a maioria das pessoas está colocando antes de Deus: riqueza, prazer, poder, fama e conhecimentos. Embora seja verdade que nem todos nós estejamos dominados pela ideia fixa de enriquecer, o fato é que nunca estamos satisfeitos com o que possuímos. Talvez essa situação não seja de todo nociva, a não ser que essa insatisfação suplante nosso impulso para Deus e desvie o curso da nossa busca dele. É possível nós ficarmos tão enlevados nas nossas posses que esqueçamos as necessidades de nossa alma. Proporcionalmente, são bem poucos os homens que buscam a fama conscientemente. Contudo, é muito comum ouvirmos as criancinhas já dizerem: olha como eu pulo alto, ou então, olha para mim, papai. Esse desejo de ser notado é inato em nós. Em si, ele não é pernicioso. Deus nos criou com identidade própria. Nós gostamos de ser conhecidos. Em minha função de ministro de evangelho, tenho encontrado muitas pessoas que viram sua vida destruída e maltrataram a própria felicidade meramente por não terem recebido toda a atenção que desejavam. Muitos sentem-se insultados ao menor descaso que possam sofrer. Nesse país, gasta-se mais dinheiro em cosméticos, por exemplo, do que na propagação do reino de Deus. Não é errado querer o melhor para nós. O erro está em nosso supremo objetivo, nosso ídolo. Estar nos colocando, em primeiro lugar. Todos queremos ser felizes, mas erramos ao pensar que o prazer é o caminho mais certo para a felicidade. Os prazeres só nos ajudam a esquecer as rotinas da vida, mas não satisfazem a alma. O prazer é como uma droga, precisamos sempre ir aumentando a dose gradativamente para obter mais emoções, mais comoções, mais sensação, até que por fim nos encontramos perambulando por entre os túmulos de nossas paixões mortas. É como fazer do tira-gosto a refeição principal. Uma das maiores tentações com que nos defrontamos é a de colocar os prazeres antes de Deus. O poder em si não é um mal, nem o são os conhecimentos. O trabalho que a energia elétrica realiza para cada um de nós equivale ao 100
escravos, a 150 escravos. Além disso, ela é uma grande bênção para todos. Se adorarmos o poder dos transformadores, se adorarmos o poder, nos transformaremos todos em pequenos Hitlers. O conhecimento em si também não é maléfico, mas a adoração do conhecimento destrói a obediência, assim como adorar o poder destrói o caráter. Adorar a Deus nos leva a nos assemelharmos a Ele e a nos ajustarmos à sua vontade. Portanto, se não colocarmos os ídolos adiante de Deus, passamos a ter um viver reto. Amém? Essa foi a primeira parte, então, dos 10 mandamentos. Até amanhã, pessoal. Um abraço.